E já iniciando notícias internacionais, começando então pelo Banco Central chinês. Banco Central chinês, acho que já foi a notícia essa semana, a gente teve uma redução de diversas taxas de juros referências por lá, e a gente teve mais uma novidade nesse dia, que foi a redução das taxas dos empréstimos de médio prazo. Né? A gente teve essa redução, foi uma redução que pegou o mercado de surpresa, tanto que a gente até observa que os índices acionários, os principais índices acionários na China, eles estão recuando no dia, porque assim, a expectativa do mercado era que não tivesse esse reajuste, e com esse reajuste a expectativa pode ser que a situação aqui em relação ao crescimento econômico chinês e que em relação principalmente à questão de deflação pode ser pior do que o mercado precificava. Então acaba que a gente vê essa correção ali nos principais índices acionários por lá. Até mesmo puxando outra notícia, né? Falando um pouquinho de China em relação ao resultado da Kering, né, que é a proprietária ali da Gucci. Então, pessoal, a gente conseguiu ver que as ações da Kering chegaram a cair quase 9% aí depois da divulgação de um primeiro semestre bem decepcionante e também de provisões piores para o ano de 2024. Essas empresas de luxo, elas têm uma demanda bem forte, vindo principalmente dos países asiáticos, e a gente tem visto que o consumo na China realmente tem sido uma pedra no sapato, não somente para o próprio governo, mas também para essas empresas. Então, isso acabou fazendo que os resultados não viessem assim tão positivos e trazendo um desconforto aí para as ações da Kering. E aí agora falando de não tem como, a gente só fala disso essa semana de eleições americanas, agora entrando um pouquinho no que pode acontecer caso a Kamala realmente seja eleita presidente dos Estados Unidos. É o assunto do momento, né? A gente vem falando bastante em relação à corrida presidencial nos Estados Unidos. Em relação à economia, né? Não tem um cenário tão claro assim de como que deve ser a condução econômica da Kamala, as propostas ainda elas não estão claras, mas a expectativa é que ela siga uma linha que já foi observada no atual governo, né? Com o Biden como presidente e ela como vice. Um dos pontos que ela fala bastante em relação a fortalecer a classe média americana, né? Ela até, uma frase que ela fala é que classe média americana forte quer dizer Estados Unidos forte. Então a gente pode ter ela indo na direção de tentar fortalecer, né, o consumo, o poder de compra ali da classe média, até mesmo visto que no cenário que a gente teve recente, né, de uma inflação mais alta do que o americano está acostumado, que corroeu bastante o poder de compra da classe média lá nos Estados Unidos. Aí falando um pouquinho ainda de Estados Unidos, a gente tem alguns dados importantes hoje, né, como o PIB, que aí refletem a economia dos Estados Unidos no atual momento. O mercado espera então que a gente tenha um crescimento de 2%, tá, pessoal? Mas amanhã temos também outro dado super relevante, inclusive é o dado que o Fed acompanha de perto, que é o PCI, e espera-se que tenhamos um aumento não só no estoque, mas também nos gastos dos consumidores. Contudo, o mercado já precificou, né, esses possíveis aumentos, tanto da prévia do PIB quanto do PCI amanhã, e ainda se mantém a possibilidade aí de corte, do primeiro corte acontecendo em setembro. Se tivermos algum número, né, destoando bastante do que o mercado já precificou, aí a gente pode ver, né, algum estresse, principalmente aí nas curvas de juros, que acabam influenciando nas bolsas, não só lá fora, mas aqui também. E agora falando de Brasil, olhando um pouquinho para a nossa inflação, que vai ser divulgada daqui a pouquinho, né, Rodrigo? A gente tem uma expectativa de que o resultado vem em torno ali de 0,23%, né, que é a expectativa do mercado, a mediana. A gente deve observar uma desaceleração no grupo de alimentação e bebidas em relação ao mês passado, visto que no mês passado a gente teve uma influência ali dos impactos referentes às chuvas, né, que tiveram ali no estado do Rio Grande do Sul, né, que teve um impacto bem relevante nesse grupo. Outro grupo que tem um destaque é o grupo de transportes, por conta do efeito do aumento do preço da gasolina, e também a gente deve observar ali um reajuste nos preços da energia elétrica. Então esses dois grupos são os principais, né? Alimentação e bebidas e transportes devem ser, de fato, o grande destaque para o IPCA 15 divulgado no dia de hoje. E aí falando um pouquinho ainda de cenário Brasil, né? O dólar, que também já foi uma pauta de bastante discussões aqui, ele sobe firme e fecha ali na região dos 5,66. Maior nível, então, desse mês
de julho, tá, pessoal? E por que que isso tem acontecido? Isso aconteceu porque o ien tem se fortalecido bastante frente ao dólar, né, a moeda japonesa. Hoje, qual que é o cenário que nós temos? Normalmente, os investidores buscam empréstimos e buscam recursos em países que têm uma taxa de juros baixa, como a do Japão, e pegam esses recursos e levam para países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Porém, a gente tem visto o ien se fortalecendo, então esses recursos têm entrado menos, porque eles estão conseguindo buscar menos recursos. Um outro ponto também é que provavelmente, né, o mercado já acredita que daqui a pouquinho o Japão vai começar a aumentar essa taxa. Então, o famoso carry trading vai começar a ter uma diferença menor, fazendo com que países emergentes como o Brasil e também o México acabem perdendo um pouquinho de atratividade perante aos investidores. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.